Assim, eu gosto de dialogar, tá, o Wesley? Quando eu permitir que o Bíblia ele fala aí, pode deixar ele falar, tá? Comigo não tem essa frescura, não. Olha só, eu queria entender, porque antes de atacar a qualquer argumento, eu preciso entender. Não me ficou claro o argumento bíblico para defender essa tese ou essa teoria. Por quê? Porque quando você trata do reino, primeiro Cristo ele traz o reino de Deus, depois Cristo estabelece o reino de Deus através da pessoa do Espírito Santo. Você concorda com isso, o Bíblia? O reino messiânico, não. Existe uma diferença entre o reino messiânico, que vai ser estabelecido, né, sobre a terra inteira. Depende do contexto do reino. Por exemplo, existe o reino em que Jesus reina apenas sobre a igreja. É um tipo de um reino. Mas o reino messiânico, o reino em que ele recebe a coroação como descendente de Davi, aí nós entendemos que acontece em 1914. Tá. Você entende que aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi uma coroação, mesmo que seja simbólica? Não. Nós Não. entendemos que Jesus chega na terra como rei designado, mas a entronização ainda não. Quando Jesus ele cita aqui, por exemplo, em Mateus 28, dos versos 16 e diante, que todo o poder foi me dado nos céus e na terra, dentro da sua fala, não está direcionado ao futuro. Como você entende, então, todo o poder foi me dado nos céus e na terra? Inclusive, ele manda os discípulos apregoarem a todas as nações. Como você vê isso? Então, ele fala exousia, né? Foi me dado toda a autoridade no céu e na terra, né? Ele recebe essa autoridade de Deus, né? Mas não como coroação nem como rei, porque a coroa ele só recebe um bom tempo depois. Tá. Esse reino que você afirma que Jesus recebe em 1914. Eu quero um texto bíblico para tal afirmativa, só um texto bíblico e aí a gente vai se debruçar sobre ele. E outra Então, coisa nós entendemos. que eu quero Tu quer deixar um bem texto, claro. tu quer um Oi? texto bíblico que afirma a data? É isso? Não, eu quero o texto bíblico que traz esse paralelismo. É porque assim, tal afirmativa precisa de tal embasamento. Então Então, eu é assim, ó, pode falar. O nosso entendimento, com base na entronização de Jesus como rei, é baseado em um cálculo, assim como, por exemplo, o aparecimento dele como Messias. A unção dele como Messias no ano 29 é baseado num cálculo que aparece em Daniel capítulo 9, a partir do versículo 24, de 70 semanas de anos. 69, o aparecimento dele, 3 anos e meio em que ele faz o seu ministério, morre, 3 anos e meio depois, Estevão é convertido ao cristianismo. Então, é com base numa cronologia. Assim como a chegada dele no ano 29 da nossa era comum, a cronologia para 1914 também envolve um cálculo. mas qual é esse cálculo? De fato, e eu vou responder aqui com toda a humildade, de fato eu desconheço essa tese de 1914. Então aqui eu não posso refutar, eu sempre gosto de dizer isso até para os meus alunos, eu não gosto de refutar aquilo que eu não conheço. Por isso eu quero entender qual é o cálculo baseado na Bíblia que você faz. Esses tempos, esse texto que o Bilotti até citou aí no debate. Então, o que acontece, Flávio? Ó, quando Deus faz um pacto com Davi, eu acabei de citar, ocorre em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Eu vou ser bem específico aqui para você entender, tá? Ó, 2 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 12, diz assim, ó. Além disso, Jeová lhes disse, que Jeová edifica uma casa para você. Aí ele disse, quando chegar o fim dos seus dias, falando com Davi, e você descansar com seus antepassados, farei surgir um seu descendente, seu próprio filho, e estabelecerei firmemente o reinado dele. Aí aqui fala de Salomão, né? Aí diz que o reino dele seria estabelecido para todo sempre, tá? Quem é esse filho aqui? Começa com Salomão. Por quê? Porque em Primeira das Crônicas, esse pacto que Deus fez com Davi, todos os descendentes de Davi iriam ocupar essa posição aqui, ó.
Segunda das Crônicas, capítulo Primeira das Crônicas, melhor dizendo, Primeira das Crônicas, capítulo 29, o versículo 23. E Salomão se sentou no trono de Jeová, como rei no lugar de Davi, seu pai. Então, Salomão, ele ocupava o trono. Salomão ocupava o trono de. Peraí, só um minuto. De Jeová. Entendeu? Assim como Davi ocupou. Porque Deus fez um pacto com ele. E então veio a dinastia de reis descendentes da casa de Davi. Só que o último rei a sentar no trono de Jeová foi Zedequias. Zedequias foi o último rei. Nessa ocasião, os profetas Jeremias estava pregando lá na época da destruição de Jerusalém. Ezequiel já estava no exílio babilônico, estava ali junto ao rio Quebar, e Daniel estava na corte. Esses profetas foram contemporâneos, tá? Então, o que acontece? O sacerdote e profeta Ezequiel, ele disse isso aqui no capítulo 21, para Zedequias, tá? Mas o seu dia chegou, perverso maioral, mortalmente ferido, Zedequias. Pera aí, rapidinho. Ô, Roberto, não tô te cortando, não. Vamos fazer assim, o bate-papo tá tão dinâmico que não precisa de tempo, né? Eu tô vendo que dá para vocês levar numa boa, tá bom? Então, quando um falar e o outro vai responde, eu dá a palavra, tá bom? Então, eu vou tirar o tempo para ficar assim, tá legal. Porque às vezes o debate, o outro interpola e começa a bater boca, aí por isso que fica o tempo. Mas vou ficar sem tempo, tá? E vocês podem ir dialogando aí sobre o assunto. Pode continuar, Roberto. Beleza. Então, o texto está falando aqui, Flávio, depois você analisar o contexto, é de Zedequias, o último rei descendente de Davi, tá? Mas o seu dia chegou, perverso maioral, mortalmente ferido. Chegou o tempo da sua punição de conta, a sua punição final. Assim diz o soberano Senhor Jeová: remova o turbante e retire a coroa. Olha só, seria tirado de Zedequias, o último rei descendente de Davi. As coisas não serão mais como antes. Enalteça o rebaixado e rebaixa o enaltecido. Uma ruína. Farei dela uma ruína. E ela, isto é, a coroa, o turbante, não será de ninguém, até aquele que tenha o direito legal. E eu a darei a ele. Olha o que Deus diz. Seria tirado de Zedequias e só seria dado àquele que tem direito legal. Esse até envolve um período, um tempo. É nesse período que nós chamamos de tempos dos gentios, mencionado em Lucas capítulo 21, versículo 24, que engloba os 7 tempos. Você pode calcular 7 vezes 360, dá 2.520 anos. Contando a partir da queda de Jerusalém, em 607, Jesus assumiria esse reino porque ele tem o direito legal ao sentar no trono de Davi. Esse período, Flávio, quem foi que Jerusalém não tinha mais um representante? Veio Babilônia, veio os medos e os persas, veio os gregos, veio os romanos e Jerusalém continuou sem um rei representando a Deus. Então, só com o tempo, Jesus disse que voltaria para o céu, esperaria até que esse período terminasse. Quando esse período terminasse, Jesus vai falar em Mateus capítulo 24, em Lucas capítulo 1, iria ocorrer uma série de acontecimentos na Terra que iria nos ajudar a entender do que aconteceu lá no céu. Por exemplo, ele disse que haveria guerra, fome, peste, a pregação mundial. E nós entendemos que isso acontece justamente no ano de 1914. O rompimento da Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, a gripe espanhola, a partir de 1918, a crise de 29, a Segunda Guerra Mundial, as tensões que envolveram os Estados Unidos junto com a ex-União Soviética, tudo isso está dentro do conjunto do que a Bíblia chama de o sinal da presença de Jesus. Então você afirma que esse reinar ali, em 1914, implica numa parousia, implica na vinda e na volta de Cristo, é isso? Envolve a presença dele, né? É um período, a presença é um período. Não, mas olha só, você não entendeu a pergunta. Esse 1914 é a parousia? Parousia significa volta. Presença. É presença. Presença, sim. Se tem uma presença, ele retornou. Mesmo que seja de forma simbólica, como você está defendendo. Invisível. Visível, isso. A pergunta que eu faço é: haverá uma manifestação visível de Cristo e uma outra parousia? Não a parousia, mas seria a manifestação da sua presença.
Eu posso ler um texto aqui, eu gosto de responder algum texto aqui, me permita, por favor. Aqui no livro de Lucas, capítulo 17, Jesus vai falar justamente sobre isso. Olha o contexto, tá? Ó. Ele diz assim, versículo 22. E ele lhe disse então aos discípulos: virá o tempo em que vocês dirão, ver os dias do Filho do Homem, dias está no plural, mas não verão. E as pessoas lhe dirão, veja está aqui, ou veja está ali. Não saia nem corra atrás deles. Pois assim como o relâmpago ilumina o céu e o lado de um lado ao outro, assim será, olha o ponto, assim será no dia do Filho do Homem. Pois, primeiro, porém, ele tem de sofrer muitas coisas e ser rejeitado por esta geração. Além disso, assim como ocorreu nos dias de Noé, é um período, assim será nos dias do Filho do Homem, também é um período. Então nós entendemos que esse período já iniciou em 1914. Aí no versículo final ele diz assim no 30, só para a gente encurtar: acontecerá o mesmo naquele dia em que o Filho do Homem for revelado. Essa palavra aqui, que ser revelado, significa literalmente tirar o manto. É a manifestação da presença de Jesus. Quando ocorrer o que é chamado, vou botar aqui na linguagem mais comum, a vinda de Jesus propriamente dita, na guerra do Armagedon, aí vai ser tirado o manto e vai revelar a presença de Jesus, e que ele esteve presente ali como rei do reino de Deus desde o ano de 1914. Essa será a manifestação. Então, você nega uma manifestação pessoal, correto? Esse se manifestar aqui no capítulo que você citou aqui no versículo 30, assim será o dia que o Filho do Homem há de se manifestar. Esse se manifestar, não sei se você concorda, mas se manifestar é tornar visível. Sim ou não? Se manifestar é tornar visível. Já que você defende que aqui não é o se manifestar de forma literal e sim simbólica, como eu posso entender o versículo 30? Se manifestar é condicionado à presença visível. Não, então assim, a presença de Cristo ela é invisível, ela iniciou nesse período. Quando chegar a culminação, quando chegar o fim propriamente dito, vai se revelar a manifestação da sua presença, que é a sua vinda. Aí nós vamos entrar no detalhe. Será visível ao olho humano? Ou não será? E já é outro detalhe. Mas nós entendemos o seguinte, que a manifestação... Então vocês não refutam a parousia física de Cristo, a manifestação visível de Cristo. É isso? A manifestação visível seria os sinais que serão revelados quando Jesus realmente agir na guerra do Armagedon. É assim, Fábio. Deixa eu te ajudar nessa parte final, né? Que você está... Pensa na ocasião em que Deus disse várias vezes lá na nação de Israel, eu vou descer aí e tal, para resolver essas coisas. E eles não viam Jeová, eles viam a manifestação de Jeová. Então, no Armagedon, Jesus, a ação de Jesus vai ser discernível, vai ser percebida. Como um avião que está por cima de uma nuvem. Você ouve o barulho e não vê o avião. Então, no Armagedon, as pessoas vão perceber que essa ação é de Jesus Cristo como rei coroado. Mas isso não anula a presença deles que está em andamento já. Então, quando que acontece o Armagedon? Você anula toda a tribulação, toda a aflição do ano 70? Não. Ali é um prelúdio do que vai acontecer no futuro. Nós entendemos assim. As testemunhas já vai entender assim, tá? Mas é um prelúdio, mas não foi um sinal da sua manifestação? Lá como rei? Não. Então ele se manifesta como rei em 1914 pelo contexto das guerras. E em 70 não. Não. Ali é a execução do julgamento de Deus sobre a nação de Israel. Só sobre a nação de Israel. Em 70? Isso. Tá, e em 1914 é um outro juízo sobre todas as nações, é isso? Vai ser global nesse caso, né? Vai ser ou foi? Não. O julgamento que virá, Flávio, é a partir da grande tribulação e o Armagedon. A presença de Cristo é que ele assume o reinado davídico no céu. Ele começa a reinar de forma invisível no céu.
Eu te confesso que eu entendi algumas coisas, mas é meio complicado. Primeiro que eu quero entender aqui, por exemplo, Mateus 25, eu vou para o texto aqui, Mateus 25, verso 31, vai dizer assim, ó, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, reinado, correto? 32, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta o bode das ovelhas, juízo. Vamos lá, na sua parousia e na sua manifestação junto com os seus santos anjos, ele estabelece juízo a todas as nações, e ele faz uma separação, ele separa os bodes das ovelhas. E ali ele vai dar um destino de castigo eterno ou de gozo eterno. E você me fala que Cristo passou a reinar em 1914. Se essa parousia, ou essa manifestação, essa presença em 1914 foi para reinar, como você vê o texto de Mateus 25, 31? Quando numa única parousia, ele vem com seus santos anjos, estabelece seu reino, e ali ele dá um destino final a todas as nações. E aqui eu não posso colocar aqui apenas algumas, porque o texto é bem enfático, a todas as nações serão reunidas diante dele. O contexto e a construção textual do texto vai implicar em um juízo final, em um castigo eterno, em um destino final a toda a humanidade. Como você vê? Perfeito. Então, ó, a citação de Jesus, ela ocorre como sinal da presença de Jesus, ela ocorre a partir do versículo 7, Mateus 24, versículo 7, ele fala de guerra, fome, peste, e ele vai mencionar no versículo 14 o final mesmo, o fim. Ele diz, e essas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim propriamente dito. O que acontece no fim, Flávio, nós entendemos, é quando rompe a grande tribulação. Acontece no primeiro século lá, né, com os romanos, e isso aqui estamos falando escatologicamente nos nossos dias. O versículo 21 fala que então haveria grande tribulação, tal como nunca houve desde o princípio do mundo, não, nem tampouco ocorrerá de novo. Isso aqui já está dentro da destruição. Os acontecimentos que ocorrem dentro da parousia de Jesus, da parousia, tá? Que está desde 1914, é a guerra, é fome, é terremoto, é a pregação mundial que é mencionada no versículo 14. Depois que se termina a pregação mundial, aí que vem o fim propriamente dito, a grande tribulação que rompe no Armagedon. Então, mas não são os acontecimentos que acontecem dentro da parousia, são acontecimentos que antecedem a parousia. São acontecimentos, como você falou lá de anos 70, são um prelúdio do que vai acontecer na manifestação. Quando você leu aqui Mateus capítulo 24, de fato, há sinais que antecedem a sua vinda. De fato, ele vai falar sobre isso, de sinais que antecedem a sua vinda. Ou seja, se antecede a sua vinda, antecede a sua parousia. Tanto é que no capítulo 25, no verso 31, ele vai explicar, e aqui não é uma parábola, aqui é um sermão profético, tá? Só para deixar claro. E ele vai dizer, e quando vier o Filho do Homem em sua glória e todos os seus santos, de fato, o texto deixa bem claro, dentro da sua construção textual, que está falando de um ajuntamento, uma congregação total de todas as nações. Ele reunirá todas as nações para um juízo. E o juízo, depois que for aplicado, será destinado a um castigo eterno e vida eterna. É isso que o texto aplica. Será lançado no lago de fogo e enxofre todos os ímpios, ou seja, todos os bodes que foram colocados à sua esquerda. Então, de fato, e nisso eu concordo contigo, que o 24 vai anteceder sinais, o 25 vai estabelecer juízo. É isso que eu vejo dentro da construção textual. Eu não posso ferir a gramática, porque se eu falar que o 31 do capítulo 25, ele vai estar falando de sinais, eu vou estar ferindo o trecho. O 25 do capítulo 31, ele não está falando de sinais, ele está falando de um juízo executado. O 24, ele vai anteceder sinais desse juízo que vai ser aplicado no 25, no verso 31. Então, ó, deixa eu fazer então a leitura do versículo 3. Quando os discípulos estão no Monte das Oliveiras, o versículo 3 diz assim, ó. Enquanto eles estavam sentados no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele em particular e disseram, diga-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua presença? Qual é o sinal composto da sua presença?
Não é vinda aqui, tá? Não é Romai, é parousia aqui. E ele diz mais, e do final do sistema de coisas, não é fim, não é o fim aqui, é final, é sinteleia, que indica também um período. Jesus falou de uma colheita, sinteleia para a terminação de uma colheita, é um período de uma colheita, ela não finalizou. Para ilustrar, imagine que você esteja assistindo um filme aí, uma sessão da tarde, aí você vê lá a parte final, o filme não chegou ao fim, você está na parte final do fim, o fim só acaba quando começa a subir lá os créditos e tal, mas é isso que significa. O fim propriamente dito é diferente da sinteleia e da presença. Dentro da presença de Cristo, ocorreria, por exemplo, a guerra, a fome, a peste, a pregação mundial. Prova disso é que Jesus vai ilustrar esses acontecimentos a partir do versículo 36 ou 37. Ele disse assim, ó, pois assim como era os dias de Noé, que antecede o dilúvio, você concorda com isso? Os dias de Noé não é o dilúvio, é antecedente ao dilúvio. Assim será a presença do Filho do Homem. A palavra aqui não pode ser vinda, porque os dias de Noé não é a vinda do Filho do Homem. Os dias de Noé antecedem a vinda. Seria dentro da parousia, que ocorreria justamente algo semelhante àquela época. Aí ele diz, assim será na presença do Filho do Homem. Durante esse período da parousia, a pregação, conforme aparece em Mateus 24, versículo 14, iria estar ocorrendo dentro da parousia. Agora veja a reação das pessoas a essa parousia. Porque naqueles dias, plural, antes do dilúvio, as pessoas comiam, as pessoas bebiam, os homens as mulheres eram dadas em casamentos. Até o dia que Noé entrou na arca. E não fizeram caso, evidentemente, dos avisos de Noé, do que Noé pregou, do que Noé fez, o período anterior ao dilúvio. Aí ele disse, assim será na presença do Filho do Homem. Então é semelhante. Haveria um período que é chamado de parousia, que culminaria, então, no fim do sistema. Essa parousia está claramente dentro desses acontecimentos. E isso que você citou, e citou bem, ó, a partir do versículo 29, ela acontece depois da grande tribulação. Evidentemente, esse versículo aqui está falando depois da grande tribulação. Aqui é o fim propriamente dito. Você tem a parousia que estamos em andamento, e nós, testemunhas de Jeová, estamos aguardando agora o fim desse sistema, que é a vinda de Cristo propriamente dita, entendeu? A vinda dele propriamente dita na grande tribulação, que vai culminar no Armagedon. De forma física e visível, correto? É um outro debate, né? A questão de forma física e visível. Seja como for, vamos dizer que sim, Fábio, mas aí é outro debate. Porque, por exemplo, aqui, eu até gostei da sua didática, e bem explicativa. Por sinal, até agora, está sendo o melhor TJ que eu já debati. Vamos lá, é porque a gente está tratando de parousia, mesmo que seja de presença simbólica. Vamos lá. Aqui nós temos no 25 uma presença física, quando ele vier se manifestar, estabelecer juízo. E aqui eu concordo contigo que é um juízo final, então virá o fim. Entendeu? Então, assim, eu queria saber da sua visão se você concorda que haverá uma manifestação física e visível de Cristo. Se ele estabelecerá o seu reino também de forma literal, não somente de forma de juízo, mas de forma literal, habitação, presença, manifestação visível, manifestação presente. Eu queria saber de você, porque, por exemplo, quando a gente olha para a construção textual da escatologia do capítulo 19, há uma parousia. Quando você olha para a construção textual do capítulo 25, há uma parousia. Nessas duas parousias, Deus ele estabelece juízo. Salientando que o apóstolo João, dentro da escatologia, vai falar que Jesus pisa pessoalmente o lagar do furor da ira de Deus. Então, eu queria saber se você refuta essa manifestação ou se você concorda com essa manifestação. Não, aí vamos lá. Tirando só a citação, a questão visível do corpo de Cristo, somente isso. Tirando isso, eu concordo com o que você acabou de mencionar, perfeito. Jesus, ele vem, ele destrói os iníquos, os maus, e estabelece o reino messiânico sobre a terra. A vontade de Deus passa a ser feita aqui na terra, como ele fez no céu. Apocalipse capítulo 12, está ali uma justa posição entre Jesus ser arrebatado para Deus. O seu trono ali se refere ao nascimento de Jesus como rei, tá? Apocalipse 12.
E logo em seguida há uma batalha, em que Miguel expulsa Satanás e seus demônios para a terra. A ação é que o diabo fica furioso ali no versículo... deixa eu ver, Apocalipse 12, versículo 12. Vai falar do diabo estar furioso e uma série de coisas que ele provoca ali na terra. Ai da terra e do mar, porque desceu a voz do diabo, tendo grande ira, sabendo que ele tem um curto período de tempo. Então, com esse curto período de tempo, nós entendemos justamente que se encaixa perfeitamente dentro da expressão sinteleia, que é final do sistema de coisa, paurosia, que é um período, dias do filho do homem, né, remeras antropus, e a palavra também que ocorre no capítulo 2 Timóteo 3, de 1 a 3. E nos últimos dias, é um período, haverá tempos críticos, difíceis de manejar. Tudo isso se inicia nesse momento, 1914. Mas nós estamos aguardando agora a chegada de Jesus como rei, juiz, executor, em que ele vai pisar no lagar da ira de Deus do Todo-Poderoso. É quando as nações se juntam, lá em Apocalipse capítulo 16, o versículo 16 em diante, em que as nações vão se reunir na guerra do Armagedon, em que se juntarem, que em hebraico se chama Armagedon. Nessa ocasião, a Bíblia menciona que esses reis da terra vão lutar contra Jesus Cristo, né? Vão lutar contra Jesus Cristo. É claro que isso aí é um outro debate também, não é literalmente contra Jesus, pessoalmente, né? É uma outra questão citada ali. Mas nós acreditamos sim, Flávio. Jesus ele vai vir agora como rei executor, entronizado e coroado, manifestará a sua presença e estabelecerá o reino sobre toda a terra, cumprindo com perfeição a oração do Pai Nosso. A vontade de Deus será feita lá no céu e aqui na terra. Entendi. Eu gostei muito da sua explicação, eu só sou contrário à opinião da manifestação visível. Na minha visão, Jesus ele se manifesta visivelmente para estabelecer seu juízo, aonde ali ele separa literalmente os bodes das ovelhas. Eu vejo de fato um juízo estabelecido, um juízo de pessoa presente, e não de um juízo de pessoa simbólica. Não um juízo sobre catástrofes, sobre guerras. Eu acredito que esses juízos de catástrofes, de guerra, ele antecede o juízo pessoal de Cristo. Nas outras questões, eu gostei muito, de fato, da sua visão. Na verdade, eu aprendi com a sua visão aqui, me debruçando sobre o assunto. Diante dessa afirmativa, eu não tenho mais argumentos aqui. Para mim, eu gostei da visão do Roberto, foi muito explicativa, e eu vou divergir realmente diante de uma manifestação visível física. Ele acha que não é física, eu acho que é físico em forma corporal. Entendi, perfeito, Flávio. Tamo junto, perfeito? Show de bola. Obrigado pela boa conversa aí. Outra coisa, Wesley, eu queria debater de novo com o Roberto aí outros temas. O que, por exemplo? Que tema? Qualquer tema. Fala o tema aí para ver se ele aceita. Pode ser sobre a pessoalidade de Cristo, já que existe muita intrigas sobre a divindade de Cristo, sobre a pessoalidade de Cristo. Se Jesus é Deus ou não, seria mais ou menos isso? Pode ser. Jesus é Deus, ou Roberto? Né? Você já concordou na outra live, né?